Ainda se prega a existência de Satã, sua corte de demônios e o castigo eterno nas fornalhas do inferno aos pecadores. A crença na doutrina das penas eternas, ainda hoje, traz riqueza e poder para seus pregadores. Mas o que dizem os espíritos superiores em O Livro dos Espíritos? Poderão durar eternamente os sofrimentos do espírito? Poderiam, se ele pudesse ser eternamente mau, isto é, se jamais se arrependesse e melhorasse, sofreria eternamente. Mas Deus não criou seres tendo por destino permanecerem votados perpetuamente ao mal. Apenas os criou a todos, simples e ignorantes, tendo todos, no entanto, que progredir em tempo mais ou menos longo, conforme decorrer da vontade de cada um. Assim, as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? Interrogai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai-lhes se uma condenação perpétua motivada por alguns momentos de erro não seria a negação da bondade de Deus. Eternidade. Compreendeis bem esta palavra? Sofrimentos, torturas sem fim, sem esperanças, por causa de algumas faltas? O vosso juízo não repele semelhante ideia? Que os antigos tenham considerado o Senhor do Universo um Deus terrível, cioso e vingativo, concebe-se. Esse, todavia, não é o Deus dos cristãos, que classifica como virtudes primordiais o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas. Não haverá contradição em se lhe atribuir a bondade infinita e a vingança também infinita? Mas a justiça não exclui a bondade, e ele não seria bom se condenasse a eternas e horríveis penas a maioria das suas criaturas. Aplicai-vos por todos os meios ao vosso alcance, em combater, em aniquilar a ideia da eternidade das penas, ideia blasfematória da justiça e da bondade de Deus, germe fecundo da incredulidade, do materialismo e da indiferença que invadiram as massas humanas. O castigo só tem por fim a reabilitação, a redenção. Querê-lo eterno por uma falta não eterna é negar-lhe toda a razão de ser. Oh, em verdade vos digo, cessai de pôr em paralelo na sua eternidade o bem, essência do Criador, com o mal, essência da criatura. Fora criar uma penalidade injustificável. Afirmai ao contrário o abrandamento gradual dos castigos e das penas pelas transmigrações, e consagrareis a unidade divina, tendo unidos o sentimento e a razão. Hoje é absurdo crer na doutrina das penas eternas. Ela até se justificou para os povos primitivos. O temor podia se constituir um freio para homens pouco adiantados intelectual e moralmente, mas com certeza não sobreviverá diante do progresso da humanidade. Sessenta séculos depois de Moisés, igrejas ainda adotam como dogma a proibição de evocar os mortos, alegando que é uma lei divina. É preciso entender que, como legislador, Moisés fez leis para disciplinar um povo rude e inculto. Assim, muitas leis do Antigo Testamento são leis humanas e não divinas. Elas se justificavam naquela época, mas não hoje.
Nos planos de Deus, tudo acontece na hora certa, de acordo com a evolução humana. A lei divina do progresso modifica no tempo certo os rumos do homem na Terra. Em meados do século XIX, o avanço das ciências naturais e humanas estabeleceu as condições adequadas para o advento do Espiritismo. Codificada por Allan Kardec, a nova doutrina comprovou a interação e comunicação permanentes entre os espíritos e os homens. Revelou por métodos científicos as leis que regem as relações entre o mundo material e o mundo espiritual. Assim, os fenômenos espíritas se fundamentam em leis da natureza, nada tendo de sobrenatural ou excepcional. Desde a codificação espírita até hoje, milhares de obras surgiram por meio da comunicação mediúnica. Mensagens, livros, filmes, peças teatrais e obras visuais mostram a realidade concreta do plano invisível. A qualidade da maioria das obras mediúnicas prova a livre, sublime e valiosa contribuição dos espíritos para a evolução da humanidade e transformação moral do planeta. Portanto, para o verdadeiro espiritismo, o contato com os espíritos tem finalidade séria, consoladora e edificante. Enfim, as leis reveladas pela doutrina espírita e as obras mediúnicas qualificadas revogam definitivamente a proibição de invocar os mortos. Virada essa página da antiga escritura, está sendo agora escrita a história da renovação espiritual do homem.